É só ter disciplina. Não, disciplina... Isso aí eu tenho, mano. Isso aí eu tenho. Por isso que eu tô te falando. Isso aqui, ó, esse dinheiro eu não mexo. Esse dinheiro aqui é do óculos. Eu tiro esse dinheiro de lá, porque todo mês eu tiro. E eu boto numa caixinha e deixo guardado. Que é do óculos. E eu uso pra pagar o óculos. Essa meta aqui. Aí eu queria fazer uma meta do Switch com vocês. Se rolar depois disso aqui. Mas isso aqui eu acho que vai demorar. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. Vocês estão doidos. O Brasil, a gente ganha muito pouco, né? Se você parar pra poder pensar, é bem triste isso até. A gente ganha mó pouco, mano. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu ganhava bem, mano. Eu ganhava bem quando eu trabalhava. E o fato de eu ganhar bem, eu não conseguia mudar de vida. Porque mesmo ganhando bem, é difícil, mano. Ganhando bem ainda é pouco, porque tudo muito caro. Eu lembro que quando eu ganhei bem, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi um salário bom foi fazer uma compra pra minha família. Porque, tipo assim, a gente sempre compra o que é necessário. A gente nunca fez uma compra de casa. Aí quando eu recebi meu primeiro salário bom, assim, eu peguei o salário e falei, vou fazer umas compras pra minha família que a gente tá sem comida em casa direito. Aí eu comprei umas compras, tipo assim, de 800, 900 reais. Eu lembro desse dia vívido na minha cabeça. Foi a única vez que eu fiz isso também. Mas eu lembro desse dia vívido, porque eu nunca comprei pela qualidade, eu sempre comprei pelo preço. Então, tipo assim, detergente. Eu ia pegar o mais barato. Comprava quantos? 2. Por quê? Porque é o que dava pra comprar. Eu sempre fiz assim, compra. Até hoje eu faço. Agora, inclusive, eu faço compra assim hoje. Mas aí, quando eu troquei de salário e a diferença do salário foi grande e tal, eu fiz esse negócio porque eu tava precisando, minha mãe tava precisando de ajuda, meu pai também. Fiz umas compras assim. E, cara, é muito satisfatório você fazer uma compra assim pra ajudar a tua família, mano. Não tem nada que pague isso, não. Eu queria muito ter condição de fazer isso sempre. De verdade. Mercado tá bizarro, 3 sacolas sai por 100 reais. Ai. Aqui a sacola é baratinha, centavos. É tipo 10 centavos a sacola. 5 centavos. Enfim, aí... Mesmo ganhando bem, você acaba não conseguindo manter a casa, mano. Eu fui malandro. O que eu fiz? Malandramente, eu vivo numa condição aonde a minha casa toda, ela cabe no salário da Grazi. Isso foi uma decisão pensada. E aí o que aconteceu? Durante o meu salário, que a gente tinha 2 salários dentro de casa, eu não quis mudar de casa. Eu conversei com a Grazi, a gente pensou em mudar de casa, ir pra uma casa que fosse, tipo, o meu salário mais o dela pra gente conseguir manter. Eu falei, pô, amor, melhor não. Porque se eu for demitido, a gente não consegue manter a nossa casa e a gente fica na sarjeta. Então, o que a gente vai fazer? Mantém nessa casinha, que é... A minha casinha é bem humilde, galera. Bem humilde mesmo. Tipo, um quarto, sala, cozinha e banheiro. E o aluguel aqui é barato. Cabe bem no bolso. Eu falei, pô, vou ficar aqui. E aí o dinheiro que eu iria investir na casa, vou dar um investimento pra tentar comprar uma casa. Eu pensei assim com ela. Pô, eu fiz isso, maluco. Em 6 meses eu fui demitido. Mentira, foi em 8 meses. Em 8 meses eu fui demitido. É nesse nível. Ainda bem que eu não me mudei. Então, assim, é bom você não tomar um passo maior do que a perna. Que eu quase fiz isso. E aí, o lado bom é que o dinheiro que eu tava juntando foi o que me sustentou no canal. Que aí me deu chance de conseguir investir no canal. E hoje em dia eu vivo do canal porque eu consegui focar no canal pra poder desenvolver o canal durante o período de uns 8 meses. Que eu consegui me manter sem salário nenhum. Eu não recebia nada, galera. Recebia 0 do canal. E continuava trabalhando 100% focado no canal. Isso que me sustentou, mano. Ainda bem que fez o plano. Pois é, mano. Porque eu falei assim, pô, eu vou sair daqui, mano, pra uma casa própria. E a gente vai comprar uma casa e tal. Aí eu comecei a juntar dinheiro, fiz reserva. E foi o que me manteve aí durante muito tempo. Agora, meu objetivo de vida agora, galera, é fazer o canal estabilizar. Pra que com o canal estabilizar, porque o canal não é estável, pra quem não sabe. O canal tem altos e baixos. Então, tipo assim, o canal tem um mês que paga muito bem e tem um mês que não me dá salário. E ele, aí o que eu faço? O mês que ele paga muito bem, eu guardo o salário pro próximo mês. E aí eu vou fazendo isso. Então, eu vou juntando dinheiro com a Twitch e com o YouTube, que não é muito, é um salarinho mínimo que eu recebo, mas tá ótimo, porque eu não recebia nada. E agora eu tô conseguindo fazer as coisinhas. E a minha ideia é conseguir aumentar esse salário. Se eu conseguisse aumentar esse salário, tipo assim, se eu conseguisse ganhar com um canal o equivalente a 2 salários mínimos, já seria de grande ajuda.
Por quê? Porque eu já sei viver com um salário. E aí o segundo salário mínimo, que eu já tô acostumada a não ter, eu iria juntar, porque aí eu conseguiria refazer minha reserva de emergência, que eu não consegui refazer até hoje. E quem sabe mudar de casa aí e fazer um planozinho pra poder comprar uma casa e tudo, entendeu? Que aí juntando um salário todo mês, a gente consegue dar entrada numa casa. E é muito importante. Eu vou falar uma parada pra vocês que estão começando a trabalhar agora, não negligencie a sua reserva de emergência, porque ela vai ser útil quando você tiver uma emergência. Eu sei que, olha, eu gastei reserva de emergência em 3 situações. Primeiro, quando o Simba ficou doente, eu tive que gastar R$1.000 com o veterinário, com internação, com remédio. Ele não precisou fazer cirurgia, mas ele ficou internado. Então, R$1.000 é muito, eu gastei uns 800. Eu não ia ter esse dinheiro se eu não tivesse reserva na época. Isso foi há muito tempo. Outra coisa, comprei remédio. Só de remédio no Simba, eu lembro que eu gastei uns R$300, R$400, só de remédio. Outra coisa que você precisa de reserva. O que eu gastei reserva quando meu pai ficou doente, eu gastei reserva. Outra coisa que eu gastei reserva também foi quando a minha mãe ficou doente. Então, tipo assim, reserva é pra isso. Isso sem contar o canal. Então, tipo, quando eu fui demitido, eu usei minha reserva porque eu fiquei sustentando o canal, nem tô contando com essa. Foi a 4ª vez. Então, assim, é muito, muito bom vocês construírem reserva, mano. De verdade. Construam reserva de emergência. Isso faz uma baita diferença na sua vida. E o jeito que você constrói é, no primeiro salarinho que você tá ganhando, você não recebe nada. A galera recebe R$1.000. A galera gasta R$1.000. Mano, você não tinha nada, velho. Gasta, sei lá, 500. E guarda os outros 500. Você não tinha nada. Até mês passado você não tinha nada. Gasta metade e guarda outra metade. E faz isso um hábito. Eu sempre fiz isso um hábito. Eu nunca tipo, gastava meu salário todo. Eu sempre guardava meu salário. E aí, quando eu fui fazendo a minha vida... mentira! A minha reserva de emergência deu uma entrada na minha casa. Porque, pra quem não sabe, tem que dar entrada pra fazer aluguel, né? Dependendo da casa, são 3 meses de aluguel ou 2 meses de aluguel. Teve casa que até me pediu 4 meses, eu acho um absurdo. Mas eu dei entrada na casa, então, tipo, eu dei R$1.800 pra entrar aqui na casa. Então, é importante você fazer uma reservinha pra essas coisas. Parem de comprar a skin da Kiriko e guardem dinheiro, é verdade. Eu ganhava 1.600 e gastava uns R$100 por mês. Aí, ó, é a melhor coisa, cara, porque aí você guarda muito dinheiro, mano, e aí você não passa aperto. Não passa aperto. E você consegue dar um passo para um sonho, sacou? Tipo, eu só consegui construir o canal porque eu fiz isso. Porque eu guardei dinheiro e consegui fazer um passo pro meu sonho. Arrisquei. E aí eu escolhi arriscar, mano. Eu recomendo, de verdade, recomendo vocês criarem reserva de emergência. Me estressei porque meu dano ficava metade do tempo escrevendo no chat. Fui lá curando os outros. No final eu escrevi DPS diff, estou certo ou errado. Olha... Você está certo no seu sentimento. Agora é errado em ter comentado, mano. Deixa os caras falando sozinho. Melhor remédio pra doido é você não ouvir eles. Deixa o cara ficar falando e ele achando que tá falando sozinho é muito melhor. Vai por mim. Não bate boca com essa galera. Zero Yasp não vale a pena. TTS. Gus acha que se eu der o shield do Winston pra Simetra com vida reduzida, vai ser muito forte, levando em conta o kit que eu já tinha feito pra detentora da Aura Suprema? A força do shield do macaco é a cortar cura dela, o Nasnoia. Então, você ter um outro personagem que consegue cortar cura é bem forte. Mesmo que você consiga por pouco tempo, sabe? Eu ainda acho forte. Então... Fui eu que spamei, Gus. Minha internet falhou e eu acho que o YouTube duplicou por algum motivo as mensagens. O que, mano? A sua mensagem não chegou, olha. Sua internet falhou tanto que não chegou. Melhor remédio pra doido, deu 2,5. Qual é, dog? Eu todo mês guardo quase metade do salário pra reserva. Dá muita tranquilidade. Olha aí, ó. Isso é a melhor coisa, mano. Ó, uma parada que eu aprendi. Não dê um passo maior do que a tua perna. Porque você dá um passo maior... A menos que você tenha necessidade. Então, por exemplo, se você vive em um ambiente abusivo... Dê um passo maior do que a perna, porque você vai ter que dar esse passo. Porque às vezes você vive com seus pais e seus pais são abusivos com você. Aí você se libertar disso é bom. Aí você tem que dar um passo maior do que a perna. A menos que você tenha um filho não planejado.
E aí você tem que dar um passo maior do que a perna, porque você tem que manter uma vida. Aí tudo bem. Mas assim, às vezes tem muita gente que eu conheço que tem uma situação relativamente confortável, começa a trabalhar, e aí começa a gastar todo o salário que ela tem, sendo que ela nem tem dívida ainda. Ela não tem casa, ela mora de favor com os pais, primeiro salário, gasta em festa, gasta em jogo, gasta um monte de coisa. E, galera, vai por mim. Vocês serem novos, entrar num primeiro emprego ou num segundo emprego, você não ter conta pra pagar, às vezes você tem que pagar uma conta pra uma ajuda pros seus pais. Tipo assim, vou pagar, pai, a conta de luz, a conta de água, vou te ajudar no aluguel. Mas não pega tudo pra você de uma vez, porque até mês passado você não pagava. E aí você consegue juntar muito dinheiro fazendo isso pra quando você for se mudar, você tem um dinheiro dentro. Cara, eu consegui comprar, quando eu me mudei com a Grazi, a gente conseguiu comprar cama, geladeira, fogão, tudo usado, tudo de segunda mão, mas a gente conseguiu comprar tudo. E tipo assim, foi no intervalo de um mês. Porque a gente correu ali umas coisas e a gente tinha um dinheirinho guardado pra fazer essa virada. Entendeu? Porque eu guardei dinheiro. Então eu recomendo vocês fazerem isso. E a Grazi também guardou. Logo no meu primeiro salário, fiz a compra do mês em casa, comprei um Xbox parcelado em 12 meses. Meu Deus, Souza. Já começou o salário fazendo dívida, mano. Você não pode fazer essas coisas, velho. Primeiro salário de vocês começam a fazer uma reserva e dão 10 gift subs aqui. Cara, eu vou ser honesto com vocês, tá? O primeiro salário você pode gastar, porque é uma conquista. O primeiro salário, você pode chegar no primeiro salário e, vou fazer uma graça, vou fazer uma compra do mês, vou dar 10 gift sub aqui na live do Gustavo, vou comprar a melhor skin da Kiriko, vou colocar 10 mil moedas no Overwatch, você pode fazer essas loucuras. É o primeiro salário. Só que você tem que fazer a consciência de que isso é uma coisa diferente. A partir do segundo, você vai ter que ser policiar, entendeu? O primeiro salário dá um gostinho muito bom, exatamente, né? Então você pode fazer isso no primeiro salário. Você não pode criar o hábito de fazer isso todo salário, porque aí você vai se prejudicar. E no segundo salário, você economiza bastante. Existe aquela regra do 50, 30, 20, não é? Que é 50% do seu salário você gasta com as coisas que você precisa, 30% do salário você guarda e 20% você investe, não é isso? Acho que é isso, a regra de toda economia que fala. Então, tipo, você tem que encaixar sua vida em metade do seu salário, mano. Entendeu? Metade do seu salário você tem que viver. Pô, Gustavo, mas aí eu ganho um salário mínimo. Como é que eu vou viver com metade do salário mínimo? Se você não tem condição de viver com metade de um salário mínimo, você não pode procurar uma vida que custe um salário mínimo. Você tem que guardar dinheiro. Você guarda dinheiro, é o momento de guardar. E aí é um momento que você investe em você investe em educação. Então, por exemplo, você tem um salário mínimo. E você não consegue manter uma casa com salário mínimo, porque é muito pouco. Então o que você faz? Você guarda, você tá morando de favor, porque até então você não tinha salário. Se você tá morando de favor. Aí você guarda o seu salário, máximo que você conseguir. Por quê? Porque se você manter esse ritmo guardando dinheiro, você pode dar entrada numa casa. Ao invés de você pagar o aluguel, você entra numa casa. Segundo, você pode investir em educação. Então, se você ganha um salário mínimo, por que você ganha um salário mínimo? Provavelmente porque você não tem alguma educação, não tem alguma especialização. Então, você faz uma faculdade, você faz um curso para você aumentar o seu salário. Então, no momento que você tem um salário mínimo, é um momento de investimento em você. Seja pessoal, seja em conhecimento, seja em objetivo. Às vezes você quer fazer um intercâmbio para você ir para outro país. Às vezes você quer fazer um curso para se aprimorar em alguma área e você não tem dinheiro para pagar. Então isso tudo influencia, cara. Você tem que fazer uma escadinha. Entendeu? Dinheiro investido em educação é maravilhoso. Eu nunca gastei dinheiro em educação, mano. Eu sempre investi dinheiro em educação. Não é gasto, é investimento. E eu sempre invisto, até hoje. Eu tenho hoje muito pouco condição financeira, mas eu sempre tô comprando curso. Eu sempre tô comprando alguma coisa pra poder aprender. De vez em quando eu participo de palestra, eu assisto alguma coisa, entendeu? Tipo, eu sempre recomendo, vocês nunca podem parar de aprender, galera. Porque no momento que vocês param de aprender, vocês param de evoluir. Então é muito importante vocês terem essa educação financeira. É muito importante. Saca? Salve, Marcos! Como é que você tá, mano? Eu tô melhor assim, mano. 100%, cara. Voltando pra luta já como? Dois pés na porta. Na verdade, um. Porque o outro tá meio ferrado. Mas tamo indo.
Faz igual no Japão, que no primeiro salário é como um presente pros pais. Pode ser, cara, não tem problema. O primeiro salário você pode fazer o que você quiser com ele. Porque é muito reconfortante você receber o primeiro salário. Mas a partir do segundo, você tem que começar a se policiar. Falta conteúdo confiável e fácil acesso sobre investimento. Estou sentindo isso recentemente com algumas pesquisas. Olha, sabe por quê? Eu vou falar uma parada. Muitas pessoas que procuram sobre investimento querem a resposta. E conhecimento não é resposta. Conhecimento é pergunta. No dia que você entender isso, tua vida vai fazer assim, ó. Por que você consegue fazer um vídeo de Overwatch bombar no YouTube falando o segredo para você sair do ouro? E aí o vídeo que eu faço falando como jogar de Juno não pega nenhuma view. Porque a galera não quer a pergunta, ela quer a resposta. E você, com conhecimento, não tem a resposta. O conhecimento vai te dar know-how e bagagem para você fazer as perguntas certas. E com as perguntas certas, você chega no conhecimento. Mas para isso, você tem que aprender a perguntar. Então, para você aprender a perguntar, você precisa estudar muito. Muito. Então, Olhost, você quer, possivelmente, que alguém vire para você e fala. Para você investir, você tem que investir nesse lugar, com esse dinheiro, com esse ponto, gastando R$100 todo mês, que daqui a 3 meses você vai ter X reais. Isso não é estudo, isso é um corretor. Isso aí você consegue entrando num banco e pagando uma pessoa para fazer isso para você. Então você vai entrar em contato no banco e vai falar, eu quero um corretor financeiro. E ele vai falar, beleza. Aí você vai falar, eu tenho R$1.000 para investir. Aí ele, você investe aqui, aqui, aqui. Ele vai te dar a resposta. Agora, se você quer aprender a investir, você tem que buscar as perguntas. Você tem que perguntar, como investir? Aí você vai ver o primeiro vídeo de investimento. E aí ele vai te falar 1 zilhão de coisas que você não vai entender bulhufas do que ele vai falar. Mas ele vai te dar várias coisas. Ele vai falar de CDB, ele vai falar de IPCA, ele vai falar sobre fundo imobiliário, ele vai falar sobre um monte de coisa. E você vai sair do vídeo com muito mais pergunta do que você entrou. Quando você sai do vídeo com muito mais pergunta do que quando você entra, você está aprendendo. Então você vai perguntar o que é CDB. Aí você vai num vídeo que o cara vai falar do CDB. Aí ele vai falar do CDI. Aí você, o que é CDI? Entendeu? E aí quando você vai ver, você vai estar entendendo como é que funciona todo aquele rolê, pesquisando, aprendendo. Você não vai ter resposta, você vai ter várias perguntas. E você fazendo várias perguntas, você vai tendo as respostas dessas várias perguntas. Então você não tem que buscar a resposta. Busca a pergunta.